A paz do Senhor Jesus. Pode assentar quem estiver em pé ainda. Está pronto aí, Camargo? No final? Pode ser. Hoje, no final, nós vamos lançar o nosso aplicativo. Posso ouvir um glória a Deus? Está sendo bem caro para nós, mas vai ser uma ferramenta moderna e eficaz para a nossa igreja. Então, daqui a pouco, no final, nós vamos abrir o Wi-Fi da igreja, vamos colocar ali a senha. Claro que depois nós vamos trocar, né? Precisa não? E para que vocês baixem no celular de vocês o aplicativo. E no final o Camargo vai estar explicando todas as ferramentas que tem dentro desse aplicativo, essa plataforma que nós vamos usar a partir de agora, tá bom? Eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, todas as pessoas envolvidas no nosso congresso de intercessão. Foi o nosso primeiro congresso, primeiro de muitos, né? Nosso seminário, de intercessão. Eu glorifico a Deus porque eu vejo a igreja tomando forma, né? Não pude estar aqui, a gente teve alguns compromissos, mas é muito satisfatório para o pastor perceber que, mesmo na sua ausência, a obra de Deus acontece, porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. Então, parabéns pelo empenho, a todos os envolvidos, que Deus abençoe. Vamos aplaudir a intercessão dessa igreja. Enquanto nós estamos pregando, tem intercessores intercedendo. Enquanto as atividades estão acontecendo na igreja, tem intercessores guerreando para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Eu queria também apresentar com muita alegria dos membros novos aqui, fizeram ficha de membro. O irmão Gil da Silva Brito, cadê o Gil? Está ali. Vamos aplaudir a Deus pela vida do irmão Gil. Bem-vindos, viu? Seja recebido. Vamos receber por aclamação também a Patrícia Maria da Silva. Cadê a irmã Patrícia? Ali, vamos recebê-la também por aclamação. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Aos visitantes, sejam muito bem-vindos. Estou vendo lá o Alexandre cumpriu a promessa e veio, né? Está aí, não está? Está por aí, ele é a esposa. Está lá a Cláudia também veio, Mafa, todo mundo ali. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Parabenizar também os aniversariantes, né? Fez aniversário a Liz, netinha do Valdir da Ana, filha do Getúlio e da Carol. E também netinha, bisneta da irmã Zefa, é bisneta já. Também o Joãozinho fez ontem, né? 20 anos, João fotógrafo. Quem mais? Daiane fez aniversário. O Enzinho também fez? Hoje, Deus abençoe o Enzo, está aí ele, né? E todos os aniversariantes, está ele lá atrás. E todos os aniversariantes dessa semana, que Deus os abençoe. Queridos, o pastor André deu uma enfatizada nos Gideões, e nós ganhamos assim um apoio de dois irmãos. Um é a Calçados Pavre, está nos doando mais um vale para o final do mês de agosto. A quem está fiel e quem entrar agora vai participar de um sorteio de um vale de R$200 para comprar calçados lá. E eles prepararam um bom prêmio para o final do ano. No final do ano, a Calçado Favre vai sortear, vai nos dar aqui um ou dois brindes muito valiosos, muito bom para você. É uma forma de recompensá-los pela fidelidade. Que Deus abençoe os irmãos ali da Calçados Favre, toda a família. Também ganhamos um vale
de café da manhã, liberado o buffet de café da manhã lá na Pão Perfeito, né, irmão Valdir? Então quem entrar agora e permanecer fiel nos Gideões, vai ganhar um vale, que vai poder com esse vale apresentar lá na padaria Pão Perfeito, pode ser para o mês de novembro? Todo mês? Todo mês, olha aí, ó. Então todo mês nós vamos sortear agora também um vale de café da manhã com buffet liberado lá na padaria Pão Perfeito. Isso. E o prêmio do fim do ano é para quem entrar agora, vai participar desse sorteio do final do ano. E é claro que a gente vai botar o nome dos fiéis, né, que permaneceram fiel até aqui, né? Porque são valentes. A gente costuma dizer o seguinte, eu preguei ontem lá na igreja do pastor Damião, igreja do Avivamento, Deus abençoe ali, fui muito bem recebido, completado 13 anos também. E eu falei sobre Gideão, porque o tema lá era sobre Gideão. E a gente costuma dizer, os valentes de Gideão, com 300 Gideão venceu, e os 300, foi pastor Alexandre? E eu larguei o sarrafo nos 300 também. Porque na verdade, quando Deus manda separar o povo, Gideão tinha 32 mil homens. Mas o exército dos midianitas e eram os medianitas e os inimigos de Gideão, eram 135 mil. Valdir. Então nós vamos fazer o cálculo lá na Pão Perfeito. Durante o ano, quem se permaneceu fiel vai participar desse sorteio, não é isso? É todo mundo? Rapaz, todo mundo que foi fiel nesse ano vai ganhar um vale para encher o bucho, e tem um monte de coisa boa. Espera aí que Ana está vindo ali me dizer, espera aí. Vai que eu faço propaganda errada, o povo chega lá, eu levo uma pizza. Fala o que Ana? Pagar até o dia 10. Tá? Ganha um vale. Entendi. Ele tinha falado isso comigo, que eu esqueci. Lembrei. Cada gideonita que pagar o seu voto até o dia 10 de cada mês, já tem direito ao vale. Entendeu? Para estimular, porque dia 20, vê se o pastor não infarta. Então, cada gideonita inscrito que até o dia 10 honrar seu voto, já ganha um vale. Se for 300, eu ajudo o Valdir a pagar a conta depois lá, porque aí vai dar certo, né? Obrigado, Deus abençoe. Então, voltando aqui para os gideonitas, os 300. Então, tinha 32 mil contra 135 mil. Era muita gente para pouca gente. Deus diz, tem gente demais. Manda voltar quem for covarde e medroso. Voltou 22 mil, sobrou 10. Ele disse, é gente demais. Rapaz. Manda o povo descer as águas. E ver como é que eles vão beber água. Aí Gideão está olhando. 9.700 se ajoelharam para beber água. 300 trouxe água à mão e lambeu, igual cão, diz a Bíblia, igual cachorro. Aí Deus disse, separa os 300 que lambeu a água. Gideão deve ter pensado, caramba, Deus vai me tirar 300 homens, eu só vou ir com 9.700 homens. É muito pouco homem. É o que Gideão está pensando. Gideão não está pensando que vai com 300. Gideão está pensando que vai com 9.700. Separa os 300. Por quê? Porque o cão sempre foi um animal rejeitado e mal quisto pelo povo de Israel. Todo não-judeu era considerado cão. Lembra da mulher cananeia? Da mulher cirofenícia? Que a filha está doente, ela pede ajuda. Jesus diz, não, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos, os judeus, e dar para os cães. Era assim que eram vistos quem não era judeu. Então quem não era judeu era visto como um cão. Cão não tem dono, naquela época não tinha dono. Cão não tinha casa, cão não tinha endereço. Israel não, Israel tinha dono, Israel tinha terra, Israel tinha um Deus.
Israel tinha valor e as outras nações eram pagãs, eram consideradas cães. Quando os judeus lamberam água igual cão, o que eles estavam dizendo para Deus? Somos desqualificados agora por completo. Os 300 não eram qualificados para lutar. Lamberam, eles quando lamberam a água disseram, nós somos como cães. Porque o povo já não tinha mais Deus como Deus. O povo já não cultuava mais a Deus. O povo já não sabia mais como eram os altares e os sacrifícios relacionados ao Senhor. Então os 9.700 baixaram a guarda, não prestavam para lutar. E os 300 lamberam, se desqualificaram. Não sobrou ninguém. Se os medrosos e covardes tinham que voltar, Gideão tinha que ter puxado o bonde. Porque por várias vezes ele teme. Por último, depois da prova da lã molhada, Deus diz, para que você não permaneça com medo, desce o arraial e escuta o que eles estão dizendo. Porque tem luta que Deus não precisa da tua força. Quem vence é Ele. Na cidade de Gideão, ninguém mexeu a espada para matar ninguém. Os 300 que se declararam para Deus, olha, nós não somos qualificados, nós estamos como um povo sem Deus, nós estamos nos comportando como alguém que não tem dono, como um cão, mas o que Deus queria daqueles 300 era posicionamento. Gideão posicionou os 300 e eles não arredaram o pé dali. Ficaram paradinhos, com o cântaro na mão, a tocha dentro e a trombeta tocando, o chofar tocando. Nada mais. Deus estava dizendo, só se posicione. Porque a guerra vai ser vencida com o posicionamento daqueles que podem ser pequenos, daquele que pode até não ser qualificado para a guerra. Porque nesta batalha aqui não é o seu dinheiro que vai vencer. Nessa batalha aqui não é o seu dízimo que vai nos dar vitória. Nessa batalha aqui não é as suas finanças que vai fazer diferença. Nessa batalha aqui o que fará diferença é o posicionamento do povo de Deus. Quando eu me posiciono, Deus opera o milagre. O que você tem que fazer? Toca chofar, acende a tocha e quebra cântaro. E grita, por Deus e pelo meu líder. Não era só por Deus a guerra. A ordem foi por Deus e por Gideão. Deus deu o comando para alguém. Deus deu a estratégia para alguém. Deus chamou alguém e deu o projeto. O que é que eu, como crente, tenho que fazer? Me posicionar e não me opor ao projeto que Deus entregou na mão de Gideão. Faz o teu papel. E a obra quem vai fazer é Deus. Amém? De cântaro em cântaro, o inimigo se apavora e foge. Quebra o teu cântaro hoje. Só isso. Só se posiciona. O resto é Deus que vai fazer. Posso ouvir um glória? Abra sua Bíblia comigo. Eu vou correr, porque a gente tem que lançar o nosso aplicativo hoje. Está tudo pronto, né? Para lançar no final. Vou procurar não me prolongar muito. Querido, a nossa viagem de Israel está aí, tá? O sorteio, o que o senhor não sorteou? Porque o povo não pagou. E por que o senhor não sorteou? Porque mais pessoas não entraram. Eu preciso de muitas, pelo menos 100. Entrou acho que 50 e poucas. O que vai acontecer com quem pagou? Provavelmente eu vou ter que devolver o dinheiro. Ou vamos recolher mais pessoas, a gente fazer o sorteio para quem quer ir a Israel. E quem quer ir a Israel fora do sorteio, me procure também. Esse contrato para você assinar já está demorando demais. Que alívio. Só para me ler, depois a gente liga porque está calor. Sim ou não? Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 14. E o
o verso, eles vão do 25 ao 35. 25, 35. Os que acharam, sinalize com um amém. Os que não acharam, com um peraí, pastor. Falei com o pastor André que a gente tem que botar um foco aqui, iluminando o nosso rosto. Essa semana eu recebi o irmão Dedé Santana, com 83 anos, velhinho. Veio tomar café comigo e ficou a tarde toda aí. Aí ficou aqui sentado na segunda fileira olhando. Ficou muito bonito isso aqui, né? E só tem uma dificuldade, às vezes, nas igrejas que eu entro. Eles inventaram de apagar a luz. E o pastor fica no escuro, o pastor fala, eu não olho para o rosto dele, parece que eu não entendo. Eu falei, pastor, bota um foco, porque tem gente que não entende, senão nos vê. Tem que acender o rosto do profeta para que as pessoas possam entender. E às vezes a gente apaga na hora do louvor, que é para você se derramar. Aí chora, mistura lágrima com catarro, ninguém está vendo. Né? É para isso que a gente apaga, não é hipnose não, é para você ficar mais à vontade. Se joga no chão, se ajoelha, chora, abre a boca, ninguém está vendo. Tem gente que fica curiosa, olhando assim, para que é isso? Não se mete com a vida dos outros. Deixa ele chorar. Ele passa a mão assim, ó. Ou assim, ó. Aí no final o pastor diz, aperta a mão do seu irmão. E você viu o que ele fez. Né? Se você não aperta, está discriminando. Né? Acharam? Verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, lançando os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe um embaixador ou embaixada, pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, sem sabor, como restaurar-lhes o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. E em Apocalipse ele vai dizer o que o Espírito tem à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Santos, nós estamos aqui diante de um texto
E para entendermos o porquê que Jesus falou isso, a gente teria que ler um pouco anteriormente, mas para ganharmos tempo não vamos ler. Mas Jesus está aqui e ele acabou de curar uma pessoa muito doente, uma doença relacionada aos rins e ao fígado, uma pessoa que retinha muitos líquidos e muitas... Enfim, era uma doença bem grave da época. Jesus cura. E, na verdade, Jesus ele foi convidado por um importante homem para comer na casa dele. E Jesus observou que quando ele chegou nesta casa desse homem importante, depois de ter feito essa cura, você sabe que muitas pessoas andavam atrás de Jesus, ele tinha a vida social bem atribulada por causa disso. Mas Jesus entra na casa desse importante homem e ele observa que os convidados desse importante homem, eles procuram sempre as primeiras posições, procuram sempre os primeiros lugares. E Jesus observa essa vaidade dessas pessoas. E ele percebe o interesse dessas pessoas em serem vistas, em serem percebidas. Então ele acha aí uma oportunidade de dar uma cajadada. Ele vai falar sobre a ceia de alguém que é preparada e esses convidados são chamados. E eles começam a dar desculpa, dizendo, muito obrigado pelo convite, mas eu comprei umas terras, tenho que tomar conta. Não, muito obrigado pelo convite. O outro responde, eu comprei aí umas cabeças de gado, preciso tomar conta. O outro, eu comprei umas terras, vou casar, eu não tenho condição de ir, mas muito obrigado. Então, o dono desta festa, dessa ceia, manda chamar todas as pessoas que os seus servos encontrarem na rua. Olha, chama os coxos, chama os pobres, chama os aleijados, traz todo mundo para a ceia, porque aqueles que foram convidados rejeitaram o meu convite porque se mostraram muito ocupados para o meu convite. Então chama aqueles que não teriam direito de estar sentado na minha mesa para que eles comam, sendo que a festa já está preparada, não vamos perder a oportunidade de deixar entrar quem quer, já que quem deveria estar não quer. É claro que Jesus está usando uma linguagem aqui e parábolas para lançar verdades aos judeus, que foram aqueles que foram convidados pelo rei e rejeitaram a Jesus, não enxergando esse convite, deram as suas desculpas, e nós então fomos achados pelas ruas da vida, fomos convidados, nós sentamos na mesa do rei, daqui não queremos mais sair. Amém? Ele nos deu direito. Então, a Bíblia continua dizendo que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus é um popstar da época, é um rabino muito famoso, é um rabino que ora e Deus opera milagre, é um rabino que impõe as mãos e a cura é instantânea, é um rabino que tem a fama de expulsar demônios e de ressuscitar mortos. Então a multidão que quer estar perto de Jesus é grande, porque os sinais atraem multidões. Os sinais atraem seguidores, só não os prepara, só não os qualificam para serem discípulos. Então, no meio de uma multidão, alguns se destacam como discípulo ou se posicionam como discípulo. Então, havia multidões que seguiam a Jesus e queriam estar perto dele, porque muitos dos judeus achavam que Jesus era um grande líder político, revolucionário, que iria se revoltar e iria tomar Jerusalém das mãos de Roma. Eles acreditavam muitos, e Judas provavelmente foi um dos pioneiros que investiram nisso, acreditando que Jesus seria um grande revolucionário e que tomaria Israel, Jerusalém, à força da mão de Roma. Se decepcionou um pouco, porque o reino que Jesus veio implantar na terra não era um reino físico. Muitos judeus pensavam assim. Então era interessante estar do lado daquele que poderia revolucionar. Essas pessoas estariam em destaque, elas seriam percebidas, receberiam
cargos honrosos. É como esses abutres de políticos que vivem aí, né? Fica todo mundo em cima para ver se pega uma boquinha, alguma coisa, uma vaguinha, uma cadeira, uma secretaria, fica em cima igual abutre. Assim também era no tempo de Jesus, via uma oportunidade de ganhar alguma coisa em cima disso. Era o que Judas pretendia sendo discípulo de Jesus. Então, Jesus, percebendo aquela multidão, seguindo ele para onde ele iria, ele começou a dizer as qualificações, né, ou as implicações de ser um discípulo de Jesus. Você pode ser seguidor de muita gente, você pode ser seguidor de muito popstar, você pode ser seguidor de muitos líderes, você pode ser seguidor de muitas crenças, de muitos credos, você pode ser de muitos gurus, de muitos sábios, mas para seguir Jesus, existem algumas implicações, e é disso que ele começa a tratar no texto que nós acabamos de ler. Jesus diz o seguinte para aquela multidão: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, os seus irmãos, e ainda a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Para ser o meu discípulo, você vai aborrecer essas pessoas, porque você vai precisar me obedecer acima dos teus laços. O teu sentimento por algo ou por alguém, aqui ele usa a família porque é o bem mais precioso que a gente tem, e Jesus aqui não está violando o mandamento de honrar pai e mãe, não. Daqui a pouco você vai entender do que ele está falando, porque os judeus entenderam. Jesus está falando de algo relacionado lá atrás na lei, falando a respeito da tribo de Levi, e quando o povo peca contra Deus, o próprio Deus manda que a tribo de Levi mate irmãos, familiares, porque desobedeceram a Deus, e eles assim o faz, provando que a palavra de Deus era mais importante para eles, o amor de Deus era mais importante para eles do que os próprios familiares. E aí quando Moisés vai morrer e vai abençoar as tribos, ele lembra desse fato e ele abençoa a tribo de Levi usando estes termos: alguém que não poupou a própria família, antes preferiu obedecer a palavra, mostrando que acima de tudo e de todos, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos, assim foi a tribo de Levi. E é disso que Jesus está falando para os judeus que conheciam o fato. Jesus está dizendo, assim como na tribo de Levi, a disposição dessa tribo de Levi foi tanta que abriram mão da família para não romper com a aliança e com o pacto de Deus, assim aquele que quiser me seguir, como quem diz assim, eu sou o mesmo Deus. Se você quiser me servir, o meu reino, a minha aliança, o amor que você tem por mim deve superar todos os outros amores. Porque a hora que eu amo a Deus acima de tudo e acima de todo, o amor com que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha esposa e pelos meus filhos, será um amor mais qualificado. Jesus não está pedindo que você rejeite amar, mas quando você o ama em primeiro plano, os outros amores, eles são mais qualificados. Quando eu coloco a palavra de Deus acima de tudo na minha vida, eu serei um filho mais amoroso, um esposo mais atencioso, um pai mais amoroso. O meu amor, ele não é desqualificado quando eu amo a Deus acima de tudo e acima de todos. Ele é melhorado, ele é transformado, ele é qualificado. Então a proposta de Jesus não é o abandono do amor à família, mas é o empenho ao amor a Deus, para que os outros amores sejam qualificados. Então, Jesus está dizendo que para ser discípulo dele, tem algumas implicações.
tem um custo, tem um preço. Para ser discípulo de outro não, mas para ser discípulo de Jesus tem um preço. A multidão queria seguir, né? No afoite, na onda da fama. Jesus diz, não, os meus não vão conseguir suportar até o fim se vier motivado por outra coisa. O meu discípulo paga preço. Para ser meu discípulo tem um custo. E eu quero saber se vocês estão dispostos a custear, dispostos a pagar o preço para ser chamado de meu discípulo. Então Jesus começa a ensinar aquela multidão que está o seguindo, se realmente eles vão estar dispostos a pagarem o preço por ser um discípulo, por ser um seguidor de Jesus. Nós observamos que o primeiro componente que faz parte de uma implicação para quem quer ser discípulo de Jesus é a exclusividade, a exclusividade. Você não pode dividir o amor que você tem a Jesus, sendo seu discípulo, com outra coisa. Precisa ser exclusivo. O meu coração precisa ser de Deus, exclusivamente de Deus. Eu não posso perder tempo com outras coisas. Então eu preciso calcular se eu realmente quero ser discípulo de Jesus ou se eu quero apenas ser um seguidor. O discípulo paga preço. Para ser discípulo de Jesus tem um custo. Esse amor precisa ser demonstrado a cada momento. Que eu amo acima de tudo e acima de todos. Que eu estou disposto a não quebrar a minha aliança com Deus por nada e nem por ninguém. Eu não negocio isso. Eu sou como os levitas. Ainda que venha me custar um preço, ainda que venha me machucar, ainda que eu venha sentir na carne e no coração e nos sentimentos, eu não negocio a minha aliança com Deus, nem com mulher, nem com filho. Tem gente que troca a aliança de Deus por causa de uma mulher, de um relacionamento, que conheceu ontem e não sabe nem quem é. Rompem a aliança com Deus, quebram o altar com Deus, trocam a Deus e dizem, eu sou discípulo. Não é. Para ser discípulo tem um preço. Para ser discípulo tem um custo alto. E dentro desse texto a gente percebe que o preço não é barato. Deus exige do seu discípulo exclusividade. Jesus exige do seu discípulo exclusividade. Os sacerdotes da tribo de Levi, ele tinha um diadema na cabeça. E no diadema estava escrito assim, exclusivo de Deus. Bata no seu peito e diga assim, eu desejo ser exclusivo de Deus. Você não pode quebrar a aliança com Deus por sentimentos. Porque enganoso é o coração do homem. Não troque o seu relacionamento com Deus. Se o relacionamento que você tem hoje, se o relacionamento que você está começando a ter, te afasta do amor de Jesus, e você tem convicção de que quer ser discípulo dele, quebre esse novo pacto, porque você já tem um pacto. Deixa essa pessoa que está entrando na tua vida agora perceber que você é exclusivo, que você primeiro é de Deus. Porque Jesus está dizendo que o homem que não estiver disposto a romper e aborrecer aos outros e não negar-se também aos seus próprios valores, às vezes, não pode ser o seu discípulo.
Segundo implicação, segundo componente, é que depois que eu decido ser discípulo, não tem mais volta. É irreversível. Os discípulos dos outros voltam, mas o discípulo de Jesus, ele diz que ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e recua e volta para trás. Uma vez que a obra de discipulado é inaugurada na minha vida, ela precisa prosseguir até o fim. E ela vai me levar por caminhos que eu não quero ir. Eu até não quero, mas estou disposto. Amém? Ser discípulo vai te conduzir à cruz, porque Jesus disse que tem que carregar a cruz. E quando ele diz que tem que carregar a cruz, ele está dizendo que, para quem entende exatamente o que é isso, a gente não entende o que é cruz. Você nunca levantou de manhã e passou pela Engenheiro Souza Filho e viu um monte de cruz com crucificados pendurados. Você nunca passou pela Rua Nova vendo pessoas sendo chicoteadas carregando a sua própria cruz para ser crucificado. O povo daqui sim. Eles viam passando pelas ruas, indo para a rua principal da cidade, pessoas condenadas, que eram obrigadas a carregar a sua própria cruz. Jesus não foi o único crucificado. Inclusive no dia que ele foi, mais 2. Mas isso era muito comum. As pessoas que viam, por exemplo, da janela da sua casa, alguém passar com soldados romanos carregando a sua cruz, sabia que nunca mais aquela pessoa iria voltar. Que uma vez aquela pessoa tivesse saído de casa, tivesse sido condenada, nunca mais ela voltaria ao seio da sua família. Eles sabiam que era um caminho sem volta. Eles sabiam que o final daquela trajetória era a morte. Terrível, humilhante, dolorida. Então, quando Jesus diz para quem está disposto a seguir, além disso tudo, deve tomar a cruz. Para me seguir, tem que carregar a cruz. Qualquer que não tomar a cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Ei, não pode ser. Quem dita a regra não somos nós. Eu apenas estou disposto a seguir os passos de Jesus, a ser o seu discípulo e não apenas ser um seguidor no meio da multidão. Não é uma vida simples. Renunciar coisas é para quem está disposto, querido. Não dá para a gente ser meio crente. Eu estou meio amigo de Jesus. Agora criaram uma nova classe. Pessoas que simpatizam com o Evangelho. A igreja está cheia de simpatizantes. Isso é multidão. Os simpatizantes são aqueles que fazem parte da multidão. Mas ele não veio nos fazer multidão. Ele veio nos fazer discípulos. E ele veio e nos mandou fazer novos discípulos. Então eu não posso te enganar e dizer que o cristianismo é um mar de rosa, que está tudo resolvido, que é mil maravilha, que é só vitória. Mentira, tem preço. E não é barato. E que deve ser calculado. Ei, eu estou falando com você o caminho da eternidade. Eu não estou ensinando para você o caminho da prosperidade. Eu não estou ensinando para você o caminho da solução imediata. Eu estou ensinando para você os passos que vão te levar para onde ele foi. Antes da glória tem dor e sofrimento. Antes da ressurreição tem morte e cruz. Possa ser que a minha palavra não te motive a sair daqui se sentindo um vencedor,
na expectativa do mundo hoje, do evangelho que se prega hoje. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em que você saia daqui dizendo: eu estou disposto a pisar aonde ele pisou, porque eu quero estar aonde ele estiver. E para isso tem um preço. Ele foi o primeiro que renunciou à sua posição. Não usurpou ser como Deus, mas antes se entregou, se humilhou, se fez como um de nós. Preço. Hoje parece que para a gente manter gente na igreja, a gente quer vender uma falsa ilusão de que quando você aceita Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Ei, na multidão tinha um monte de gente curada por Jesus, mas que não foram transformadas por ele, porque ele só queria uma cura. E Jesus está disposto a te dar muitas das vezes o que você quer. Mas eu não quero receber apenas aqui, Jesus, o que eu quero. Eu quero me submeter a ser transformado naquilo que o Senhor quer da minha vida. Ele está dizendo: você quer ser meu discípulo? Quando eu digo quero, ele está dizendo: não vai ser fácil, tem um preço. Você pode fazer parte da multidão e ficar aí só cantando que é tudo vitória, tudo bênção, que a roda vai girar, que tu vai ficar por cima. E para tu ficar por cima, alguém tem que ficar por baixo. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, uma hora tu vai se vingar. Eles vão ter que te pedir ajoelhados e com a cara esfregando no chão. E isso vai levantar o teu ego, meu servo. Ih, nada disso. Jesus está dizendo o seguinte: ó, tem preço, tem renúncia, tem cruz, é um caminho sem volta. Você quer continuar seguindo? Se eu fosse você, eu continuava, porque a história termina boa, mas para ela terminar boa, tem amargos no meio e que não dá para fugir. Ei, não tem atalho. A Bíblia não diz que Jesus é o atalho, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Não dá para criar atalho, tem que passar pelo caminho. E ele está dizendo: quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Só pode se for assim, exclusivo, sem volta. Continua querendo? Ele não disse que seria fácil. Fácil é para quem não tem compromisso. Fácil é para quem quer um curador. Fácil é para quem quer um guru. Fácil é para quem quer um curandeiro. Para quem quer um salvador. O caminho não é fácil. Tem que tomar a cruz. Tem que morrer para o mundo. O mundo vai te condenar. Mas esse é o caminho. Então Jesus, a partir disso, querem que ligue um pouquinho o ventilador? Levanta a mão aí quem quer que ligue. Quem quer que não ligue? Ixi, empatou. E agora? Nesse lado aqui, quem quer que ligue esse lado primeiro? Levanta a mão. Tá ruim? Curto. Quem quer que ligue do lado de cá? Só um pouquinho? Cristianismo tem que ceder, gente. A nossa alegria é ver a alegria dos nossos irmãos. Só um golinho, Joãozinho. Só um pouquinho, liga aí um pouquinho. Liga, Joãozinho. Só um pouquinho, daqui a pouco a gente desliga. Senão eles morrem lá. Aí sai murmurando. Igreja no calor. Eu vou na Divec, lá tem ar-condicionado. Então, queridos, Jesus vai então contar duas parábolas.
Ele diz o seguinte: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Jesus está dizendo, quem começa uma obra sem planejamento, quem pretende fazer alguma coisa sem calcular como vai concluir? Então ele diz, qual é o homem que vai querer construir uma torre e não senta primeiro para calcular os gastos, para saber se ele não tem condição de terminar aquilo? Porque se ele não fizer isso, ele pode descobrir que no meio da obra ele não tinha dinheiro para concluir, e vai ficar lá um esqueleto de concreto montado, e as pessoas vão rir dele. É claro que aqui está numa cultura bem diferente da nossa. Mas, trazendo para os nossos dias, quantas obras de governo a gente vê por aí abandonada, que alguém sentou para fazer, era apenas obra política, não tinha verba para terminar, mas ele queria fazer uma graça, aí levantou as primeiras paredes, o povo fica esperando a conclusão, que nunca vai acontecer. Eles não têm vergonha na cara, mas a gente fica, todo mundo dizendo, olha lá, cadê o dinheiro para terminar aquilo? Não tem. Então Jesus está dizendo, qual é o homem sensato que pretende construir alguma coisa e não senta primeiro para calcular os seus gastos? Se ele não fizer isso, ele vai passar vergonha. A obra que ele começou a fazer vai ser vergonhosa. Para que isso não aconteça, senta primeiro, esquematiza, faz os cálculos, as contas, percebe que vai dar para terminar, aí dá início. O que é que ele está nos ensinando quando ele está falando de discípulo que quer servi-lo? Não comece a obra de Deus e largue ela pela metade. Você não pode ter surpresa amanhã, depois que eu aceitei Jesus, começou a perseguição. Calcula primeiro, eu já quero te dizer a matemática final. No final tem cruz. No meio tem dor, tem humilhação, tem acusação, tem sofrimento, tem perseguição, tem calúnia. Então não comece desavisado para não ter surpresa. Na caminhada tem problemas. Gente que entra na igreja ontem não se prepara primeiro. Eu vou embora daquela igreja porque não deixam eu pregar. Ei, o dano, se tu voltar no meio do caminho, é muito mais vergonhoso. Então é melhor demorar para começar, mas que quando comece, termine. Um monte de crente deixando a obra de Deus pela metade, porque não suporta o peso. Não calcula bem. Acha que é abrir a igreja para ganhar dinheiro. Vai faltar. E tu vai ter que levar nome de pidão, porque vai ter que pedir. E de ladrão se entra. E de pidão se falta. Está preparado para isso? Se prepare primeiro. Busque primeiro, crie estrutura primeiro. Entrou ontem, já acha que é pregador. E mata os outros com palavras que não edificam. Vão pro YouTube, escutam lá, imitam os outros pregar. Coisa sem conteúdo, muita palavra de autoajuda. Só que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. Eu quero te ensinar que Deus vai te pedir, que Deus vai te pedir, que Deus vai te pedir, que Deus vai te cobrar, vai te cobrar, vai te cobrar. Que Deus vai exigir, vai exigir, vai exigir. Discípulo já não vive por conta própria. Paulo dizia, já não vivo eu, Cristo vive em mim. A tua aparência agora tem que ser de Cristo. Nem tudo que você quer fazer pode. Cristianismo é renúncia. Mas hoje os nossos discípulos querem parecer com outros discípulos. Eles não querem parecer com Cristo.
Eu quero aparecer com os bem-sucedidos. Eu não quero mostrar a face de alguém que está apanhando, sendo crucificado na rua. Eu quero mostrar apenas o que dá certo. No reino tem coisa que não dá certo, tem coisa que dá errada. No reino tem guerras que se ganha recuando. E ele vai falar do reino. Qual é o rei que vai para uma guerra e não vê primeiro a quantidade certa de homem, percebendo que não dá para encarar e o rei está vindo, ele perde arrego. Ele manda a embaixada na frente e diz: olha, vamos negociar aqui a paz. O que é isso? Disposição para abrir mão de ego e de glória. O que eu aprendo aqui? Aquilo que o pastor João Freitas me ensinou. Nino, tem guerra no reino de Deus que se ganha recuando. Dentro do evangelho que mostra que tudo dá certo, é só botar dinheiro no altar que tudo bomba. Bomba não. Tem época que quanto mais eu sou fiel no dízimo e na oferta, mais eu passo prova. Só que eu não dizimo e nem oferto para melhorar a minha vida. Eu dizimo e oferto porque amo a Deus e amo servir ao altar. É por gratidão, não é por interesse. Dentro do evangelho que se mostra que isso pode ser usado como moeda de troca, fica difícil pregar o evangelho de Jesus. O evangelho que ele diz: olha, tem guerra que você vai ter que negociar e voltar para trás. Abre mão da tua própria glória. Abre mão muitas das vezes do teu reconhecimento. Então vai ter época que você, ao invés de avançar, Deus vai dizer: pisa no freio. Tem época que ele vai dizer: para. Tem época que ele vai dizer: volta. Voltar nem sempre é perder. Tem coisa na nossa vida que ainda não está no tempo de Deus. Ah, mas eu estou servindo a Deus, tem que ser agora, eu determino. Nada vai mudar. Porque quem determina não é você. Quem determina é quem te chamou. E nas suas determinações, ele está exigindo exclusividade, está te alertando que é irreversível, e está te dizendo que sem cruz não dá para ser. Tem coisa que não dá para negociar com Deus. Ele espera que você assuma. Ele diz que quem não pega a cruz não pode ser. Ei, não é questão de eu quero, é se pode ou não. Tem muita gente que não se qualifica naquilo que Jesus quer para ele e quer insistir. Não pode ser. Tem que se negar. Às vezes tem que recuar. Muitas das vezes tem lágrimas. Rapaz, mas o cristianismo é regado de lágrima. Tem algumas missões que a gente vê aí fora. E aí mostra aí os pastores sendo afogados dentro daquelas gaiolas, né? E mostra os pastores sendo decapitados. E o pessoal fica horrorizado. Vamos orar. Vamos levantar um clamor que prenderam agora um grupo de missionários e vão matar eles amanhã. Eu digo, glória a Deus, vão matar mais 10 missionários, Senhor. Muito obrigado. Eu só torço pela morte dos crentes. Se eles pararem de morrer, a igreja morre. A igreja é regada pelo sangue dos mártires. O Brasil não sabe o que é o evangelho. Eu quando vi aquele pastor iraniano ser condenado e afogado e rindo, eu digo, ainda há esperança para a árvore mesmo cortada. Homens que não querem fazer do evangelho um meio de vida, mas descobriram que o evangelho de Jesus Cristo é a vida e que nem a morte pode anular essa verdade. O reino em que Jesus nos chamou não é comida e nem bebida. É paz e gozo, mesmo quando nos falta tudo. Mesmo quando tudo é retirado. E o presente que a gente ganha é uma cruz.
Você não tem que lamentar dizendo, Senhor, por quê? Diga, Senhor, muito obrigado, porque eu sabia que não seria fácil, mas eu estou disposto a ir até o fim. Aleluia. O Evangelho de Jesus confronta com o Evangelho de hoje. Pessoas que não calculam o preço e acham que o que Jesus conquistou na cruz é negociável, é barato. A gente vê pessoas dentro da igreja sem temor algum, sem reverência alguma, sem características de Jesus nenhuma. Um cristianismo prepotente que faz de Jesus um mordomo na casa. Em toda casa que ele entra, ele só serve para servir e para ser servido nunca. Muitas das vezes crentes que vê no sofrimento, por ser fiel, maldição. Por que eu estou sendo amaldiçoado? Eu pequei. Tem coisa que é a propósito. A minha postura no meio da guerra mostra com quem eu entrei nela. E mostra como eu vou sair, ou envergonhado ou de cabeça erguida. Porque eu não sou crente pela condição que me cerca. Eu sou crente por aquele que me salvou. Pelo Espírito que me convenceu. A gente vive hoje uma igreja descaracterizada. Você olha para pessoas e você não vê traço nenhum de Cristo. E eu não estou falando aqui, não estou sendo fazendo apologia, sendo apologético ao sofrimento, não. Eu estou dizendo que no cristianismo tem muita renúncia e tem muito sofrimento. Eu estou dizendo para você que Jesus não nos enganou a dizer que o cristianismo é mar de rosa. Não, não, não. O cristianismo é coroa de espinho. A rosa fica para os outros, para você é o talo. Porque em você não pode ter mutação. Você não é como os outros, você tem que ser rocha firme, aconteça o que acontecer. Eu disse isso aqui uma vez morreu a mãe de um jovem aqui, a mulher fumava muito. Vai morrer de quê? A probabilidade de morrer de câncer é grande. Morreu. A pessoa brigou com Deus. Abandonou Jesus porque Jesus matou a mãe. Não matou não, querido. Quem matou foi o cigarro. Porque ela não quis parar de fumar. Então eu troco Jesus por sentimentos que eu tenho humano. Ei, eu não posso trocar Jesus por nada. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem anjo, nada pode me separar desse amor. Ele é inegociável. O sangue está no meio da canela, eu estou abandonado num vale de sombra e de morte. Tem que vibrar dentro de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem está dizendo isso é alguém que está sentindo falta de tudo. A posição de Davi ali não é o trono não, querido. A posição de Davi ali é fugindo de Saul, sozinho no deserto, em um vale de árvores todo retorcido e seco, que na sombra da lua parecia fantasma e assombração, entre montanhas cascalhosas, onde os cervos e cabras selvagens andavam e os cascalhos rolavam, e Davi imaginava que eram os cascos de cavalo de Saul, no pé dele era um rei inteiro, um exército inteiro atrás de um menino, e ele está desesperado, com fome, com sede, sozinho em um vale que só retrata morte e desespero e assolação, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor.
se eu tenho pasto verdejante, Ele é o meu pastor. Se eu não estou sendo perseguido, Ele é o meu pastor. Se eu estou sentado num trono, Ele é o meu pastor. E se me falta tudo, Ele permanece sendo o meu pastor. Se Saul quer me matar, o Senhor é o meu pastor. Se eu estiver sozinho e abandonado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou sozinho, mas não me falta companhia. Estou com medo, mas não me falta conforto. Estou com fome, mas de alguma forma a comida chega. Estou com sede, mas de alguma forma alguém dentro do ônibus, no ponto do ônibus, pega a minha mão e bota a provisão na minha mão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que a realidade seja de falta, o meu interior vibra dizendo: eu não tenho falta de nada. Porque quem me suple não é a comida e nem a bebida. Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então o que sacia a minha alma não é ter, é ser alguém reconhecido por Deus. Ser alguém importante para o Senhor. Tendo coisas ou não, eu não negocio valores. Nada me falta porque eu tenho valores. Nada me falta porque eu tenho fé. Pode me faltar roupa, mas não me falta valores. Pode me faltar dinheiro, mas não me falta certeza e não me falta provisão. Aleluia. Pode me faltar alegria aqui, mas não me falta a certeza de que para o lugar que eu vou, do meu olho Ele vai enxugar toda lágrima. Pode aqui me faltar saúde, mas para o corpo que eu tenho certeza que eu vou receber incorruptível, a doença não vai mais entrar. Você é crente pau para toda obra. Você é discípulo. Discípulo que é discípulo não fica disputando posição. Ele quer estar onde Deus colocou ele. Jesus entrou numa casa em que as pessoas estavam disputando posição. Parecia até que ele estava dentro das nossas igrejas. O pessoal disputando a vaga no presbitério. Disputando as posições mais vistas. Ele disse: não, meus discípulos não estão preocupados com isso. Meu discípulo tem muito mais com o que se preocupar. Meu discípulo tem cruz para carregar. Os meus discípulos têm cálculos a fazer. Os meus discípulos estão mais ocupados em renunciar coisas. Os meus discípulos estão mais preocupados em me oferecer exclusividades. Os outros estão preocupados com as outras coisas. Mas os meus discípulos estão arquitetando se é hora de avançar, se é hora de parar, se é hora de recuar, mas eles estão sempre em movimento. Percebe que quem avança ou que quem recua permanece em movimento? Movimento para frente e movimento para trás. Movimento para frente e movimento para trás. Eu estou me movimentando. Eu estou discernindo em Deus se é hora de avançar ou se é hora de recuar. O que eu não posso é parar. Porque eu tenho um chamado. E Jesus está falando, terminando aqui, que eu não quero me prolongar muito. Ele termina falando sobre o sal. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Não tem como. O sal aqui, principalmente nessa época, você já sabe, já falamos disso aqui várias vezes. Não tinha geladeira, né?
a carne entrava em estado de putrefação. E a única coisa que poderia interromper a corrupção de alguma coisa perecível era o sal. E Jesus está dizendo, se esse sal, porventura, se é possível que ele perca o sabor, qual é a utilidade que ele tem? Nenhuma. Um discípulo que se diz discípulo e não tem utilidade, para que ele serve? Só para arrumar problema, só para encher linguiça, só para ser um número no rol de membro. Esse tipo de gente, eles ficam na igreja esperando posição, esperando cargo, eles querem os primeiros lugares, eles querem cantar. É impressionante como muitas pessoas vêm para a igreja e dizem assim, eu tenho chamado para cantar, eu tenho chamado para pregar. Se a igreja viver só de música e de pregadores, o resto quebra. O resto quebra. É um corpo em funcionamento, um dependendo do outro. Um dependendo do outro. Então, eu quero estar onde Deus me mandou. Qual é o meu valor dentro do reino? Como o sal que Jesus compara. O sal é algo que interrompe. O sal é algo que interrompe a corrupção. Usavam o sal na carne para proibir, para inibir, para bloquear a corrupção dos alimentos. Se ele perdia o seu efeito, a sua salinidade, ele não servia mais para nada, porque a utilidade dele era interromper corrupção. Hoje os crentes se corrompem. Hoje qualquer proposta corrompe o crente. E Deus colocou você para ser aquele que vai interromper qualquer estilo de corrupção. Olha o cenário do país. Crentes em cargos públicos, corrompidos, não cite nome, irmãos, corrompidos. Crentes que se corrompem. No lugar em que Deus botou eles, colocou para eles fazerem a diferença, o que acontece? A putrefação. Percebe que neles não há mais a qualidade da interrupção, da corrupção, e envolve eles, se corrompem, porque já não fazem mais efeito. São mais um sal que não tem por que estar ali, porque não fede nem cheira. Você deve ser o interruptor da corrupção. O crente, aonde ele estiver, quem estiver à sua volta, vai dizer, não adianta tentar corromper, porque é crente. Ou melhor, porque é discípulo. Discípulo de um homem que não se corrompe. Esse verdadeiramente é discípulo de Jesus, porque onde ele chega, a corrupção não se prolifera. Mas hoje, a nossa realidade é de crentes que se assentam em uma roda, de pessoas escarnecendo da nossa fé, e eles começam a rir junto, fazer piada de pastor, fazer piada da obra, fazer piada da Bíblia, e eles vão rindo juntos. Eles deveriam estar inibidos pela sua presença. Não podem crescer porque você está ali. É os dados que nós vimos por esses dias, eu falei aqui. Somos 60 e poucos milhões de evangélicos no país. Aumentamos a quantidade de evangélicos, junto aumentou a corrupção, junto aumentou os homicídios, juntos aumentou roubo, junto aumentou sequestro, junto aumentou pedofilia, junto aumentou tudo que não presta. Significa que nós estamos crescendo como fermento de fariseu e perdendo a essência de ser o sal que inibe a corrupção. Falta de posicionamento, de verdadeiramente querer ser ou não. Não posso, porque sou discípulo. Mas todo mundo faz, mas eu não sou multidão.
eu sou discípulo. A multidão que está na igreja faz, mas eu não sou multidão. Eu resolvi seguir os passos do meu mestre, e não é o meu pastor, é Jesus de Nazaré. Eu piso onde ele pisa, eu entro onde ele entra, eu vou onde ele vai, eu falo o que ele fala. Discípulo é aquele, diz o meu pastor esses dias, eu ouvi falar. Discípulo é alguém que pisa as pegadas do seu mestre. Então o discípulo ele só pode ir aonde Jesus vai. Como é que tem lugar que eu entro que Jesus nunca entraria? O que eu estou fazendo ali? Você diz que é discípulo. Você só pode ir onde ele for. Como é que eu sou discípulo e falo o que Jesus jamais falaria? Como é que eu sou discípulo e reproduzo o que Jesus jamais reproduziria? Como é que eu sou discípulo e faço piada de coisa que Jesus jamais falaria? Eu não sou discípulo, eu sou apenas da multidão, eu vou na igreja. Eu gosto dos louvores. Quando eu estou carregado, eu vou lá e saio de lá leve. Sinto muito dizer que você não vai chegar muito longe. Mas eu estou pregando para um povo que quer chegar longe. Eu não posso gastar a minha vida em função de um povo que não quer chegar aonde Jesus quer que seja o nosso destino final. E às vezes parece que a gente está enxugando gelo, né, pastor? Você ensina, e olha, a palavra daqui, meu irmão, é o povo que sai de Jerusalém e vem até a margem do Jordão, barrento. E quando o Jordão está cheio, que a gente não consegue nem entrar direito. Jordão é quente porque é no deserto. Para aliviar uma zoada danada dos gafanhotos. Desliga os gafanhotos. Desliga os gafanhotos. Os irmãos tudo dormindo. Vou desligar os gafanhotos do deserto. Olha que alívio. Mas daqui a pouco o calor está matando a gente nesse deserto. E você saiu da sua Jerusalém. Cidade alta, fresca, bonita. Desceu até o Jordão para ver alguém ser uma voz e muitas das vezes falar o que você não quer ouvir. Os caras saíram de longe, descia para o deserto, em deserto lá onde estava o Rio Jordão. A gente nem foi, o pessoal foi comigo, a gente foi na parte nobre do Jordão, tá? Vou ver se a gente agora vai na parte do Rio das Pedras do Jordão. A água é barrenta, é barro puro, e era ali que João batizava. Passamos de ônibus? As nascentes, que coisa rica, coisa linda, água transparente, cristalina, dá vontade de você trazer para cá. Aí você desce onde João está pregando. Oh, meu Deus. Deserto feio, a água barro puro. É por isso que Naamã pulou. Você vai entrar dentro disso nada? Você alagou Rodrigo de Freitas. Era um laguinho, igualzinho a água do laguinho. Quem tomou banho no laguinho aqui? Deus te deu livramento de não morrer, porque eu morri de gente naquele laguinho. O senhor só brincava no laguinho? Tu riu muito alto, Paulo. Tu ia pro laguinho? O Jordão, feio. Mas para ouvir verdade tinha que ir no Jordão. Porque em Jerusalém é só massagem de ego. Levava oferta em Jerusalém e sacrifício, e acabou teu pecado. Está tudo perdoado. Está tudo certo. E o povo numa sem vergonhice só. João disse, eu não quero isso para a minha vida não, eu vou pregar no deserto. E aí quem queria ouvir verdades que transformavam e provocava arrependimento para desejo de uma vida nova, deixava os luxos de Jerusalém e descia para o deserto.
para ouvir alguém pregar o que eles não queriam ouvir. Raça de víbora! Praga ruim! Fico imaginando se João Batista fosse do Nordeste, sabe como é que seria a pregação dele? Bando de miséria! Que o nordestino, quando está revoltado, ele diz, seus miséria! Não é, Nina? Olha, não é? E eles têm até medo de dizer, porque eles dizem essa palavra quando estão revoltados. Suas tife, infeliz das costas oca. Tife, eu acho que é um tipo de febre, mas lá eles chamam de tife. Sua tife, ferida das costas oca, cachorro da molestra. O que mais? Sua gota serena, gota miau. Vocês não vão se arrepender, não? Vão para os infernos. E o povo tudo, ó. Vocês estão igual serpente de deserto, fugindo da ira. Criando artimanha para fugir do fogo do inferno. Endireita a vida. Passa a draga nos caroços desta caminhada. Isso era a pregação do cara que eles iam ouvir. Porque lá em cima era só massageando o ego e chotando os gadinhos para o inferno. Vá. Depois a gente celebra uma missa, um culto. Vá. A gente acende uma velhinha. Deus é bom. Que Deus vai mandar ninguém para o inferno nada. Vá. Vá. Dê uma cestinha básica ali. E diz uma cesta básica. Dê cesta básica para os pobres. Aí chega lá e encontra a realidade dura, que causava arrependimento. E as pessoas desejavam ter a oportunidade de nascer de novo. Pois que João batia naquele povo. Deus, gota serena. Vocês estão tão doidos. Carralo rei. Aqui é no Ceará. Carralo rei. Que o Ceará fala outra língua, você sabia? Eu estava lá no salão do Rogério, entrou um cearense para cortar o cabelo. Eu falei, cara, se falar rápido eu não entendo nada. Isso é japonês, o que dá nada é isso? Ai que eu vou. É vai que eu vou. Ai que eu vou. Ai. Carniça. Era assim a pregação de João. E ninguém falava nada. Ficava quieto igual você. E na outra semana, estava o culto de João cheio de novo. Que eles entendiam que João estava preocupado com a eternidade deles. Quem passa a mão muito na nossa cabeça está preocupado com o nosso bem-estar. E você percebe quando alguém está te acusando e quando alguém está te corrigindo por amor. Você percebe. João está batendo ali, chamando eles de raça de víboras. Mas eles estão entendendo que aquilo ali não é para matar eles. É para evitar a morte. Você quer ser discípulo? Vai valer a pena. Se tu soubesse o que está te esperando. O que você acha que é difícil? Porque tudo que é bom tem um preço. A graça, ela é de graça. Perdão, a salvação é de graça. Mas a graça tem um preço. Tem um preço.
Eu escutei, não sei quem é o nome desses homens famosos aí que o Anderson conhece bem, Camargo também. Eu sou ruim de gravar nome. Eles têm uns nomes tudo ruim de falar. Todos os caras bons de Bíblia têm um nome ruim de falar. E os que são bons aqui usam referência deles. Então eu vou perder tempo em gravando o nome de ninguém. Mas tem um deles aí, que eu não sei quem é, que diz assim: a maior surpresa que nós vamos ter no céu é a consciência de que nós não merecemos estar lá. Será uma grande surpresa quando a gente chegar no céu, a convicção de que nós não merecíamos estar ali. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, é porque lá não vai mais chorar, mas nós vamos nos alegrar eternamente por esse favor. Vale a pena ser fiel, santos. Vale a pena fazer um sacrifício, vale a pena dizer não. Vale a pena quebrar falsas alianças pela aliança verdadeira. Vale a pena romper com quem não quer o que você quer. Em nome de Jesus, cria coragem para quebrar vínculo com quem não quer nada com Jesus. Uma raça ruim que apareceu na tua vida, às vezes dentro da igreja, e em vez de te levar para cima, está te puxando para baixo. Foge deles. E não precisa fingir outra coisa, não seja sincero. Eu não quero mais vínculo contigo não, cara. Tu só fala o que não presta. Tu só critica os outros. Tu só joga pedra. Eu não quero mais assunto com você não. Eu não estou com raiva de tu não, eu só não quero vínculo. O problema é que a gente quer ser muito bonzinho. Tem gente que está brincando com a tua eternidade. Pelo amor de Deus, desperta. Corta o vínculo. Ah, mas eu trabalho, então o nosso relacionamento é profissional. Ah, mas eu sou parente. Não tem problema. Você não pode amar mais um parente do que amar a aliança que você tem com Deus. Lembra da tribo de Levi? Estou mandando ninguém brigar com ninguém. Eu estou mandando você se posicionar. A hora que você se posicionar dentro da tua casa, vai parar aquelas piadinhas. É porque você fica abrindo a canjica, ri para todo mundo. Porque tem hora que você tem que ser sério. Há um momento para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas embaixo do céu. Tem momentos de seriedade. Quando a gente está falando de coisa espiritual, eu estou falando de coisa eterna, querido. A pior assassina que existe na terra é a bendita da religião. É por isso que Jesus veio arrebentando com ela. Quem criou a religião tentando fazer um remendo com o estrago que o homem fez. Religião, você sabe que é uma palavra do latim que significa religar alguma coisa. Não dá mais, só Jesus pode ligar o homem a Deus. Religião não liga, pelo contrário, ela divide, ela separa. E ela é assassina porque ela brinca com a eternidade das pessoas. E as pessoas morrem iludidas. Estão fazendo a coisa boa, estão fazendo a coisa certa. O caminho para o céu é um, Jesus, não tem outro. A verdade que leva ao céu é uma só, Jesus, não tem outra. Ah, mas eu não entendo assim, não vai mudar e não vai alterar nada, continua sendo esta a única verdade. Independente se eu sou crente em Jesus ou não, não muda. Esta é a verdade, é absoluta, não tem outra, não tem atalho. Não é religião, porque se for religião a gente agride a outra. Não, você é certo e a minha é errada. Eu não estou falando de certo e de errado. Eu estou falando de verdade e de mentiras. Jesus é verdade. Ele é verdade, não tem outra verdade a não ser Jesus. Ele não trouxe uma religião para nos fazer uma proposta. Ele nos trouxe o convencimento pelo seu Espírito a respeito da justiça, do juízo
e do pecado. O homem caiu. E Jesus veio te colocar de pé. Jesus veio te comprar para Deus, veio te fazer discípulo para que você faça outros discípulos. Mas para isso você tem que ser exemplo. Fique de pé. Queria ter terminado mais cedo. A gente esticou demais o culto. Alguém no nosso meio que ainda não é discípulo de Jesus e hoje quer se tornar um discípulo, com consciência de que não vai ser fácil, mas não tem outro caminho. Alguém no nosso meio, pastor, eu não sou crente, mas hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Quero ser discípulo dele, eu não quero abraçar uma religião. Eu preciso de um Salvador, eu preciso entender aquilo que Jesus quer que eu entenda. Alguém afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus hoje, se tornar discípulo dele. Ele é um mestre espetacular. Eu posso decepcionar você, mas ele não vai te decepcionar. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Deus te abençoe. Jesus não tem para você uma religião, ele tem para você salvação. Esse jovem é filho desta casa, seus pais são obreiros aqui. Quando a gente faz a obra de Deus, Deus faz a obra que a gente não pode fazer. Porque só o Espírito convence. São palavras bonitas que convencem ninguém, só o Espírito de Deus. Há mais alguém afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus? Não é crente, mas hoje quer se decidir por Jesus. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu posso falar só para eles o que você falou para mim ali? Posso? Esse moço vem aqui há pouco tempo. E um dia eu estava sentado ali na cantina, ele disse assim, pode ir falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, pode. Não lembrava dele. E ele me lembrou, ele disse, lembra quando o senhor perguntou dos visitantes? Eu levantei a mão a primeira vez, acho que era a segunda vez que ele estava vindo, né? E a gente perguntou, qual é a sua religião? Ele disse assim, eu sou espírita. E eu falei, sejam bem-vindos. Nem sei se era eu que estava apresentando, ou era o antes. E ele estava lá atrás e falou comigo assim, pastor, eu nunca tinha ouvido o Evangelho da forma em que eu ouvi aqui. E eu estou meio balançado. E eu glorifiquei a Deus porque foi num dia até que eu pedi perdão. Se eu não estou sabendo me expressar, irmãos, me perdoe. O problema não é de Deus, é eu que não estou sabendo aplicar às vezes a palavra, lembra? Mas não depende de mim, Deus estava falando com o coração desse moço. Porque a religião ele já tinha dele. Uma religião, inclusive, que estuda muito bem. E conhece de Bíblia muito melhor do que muitos de nós aqui. Mas eu não falei de conhecimento. E também não falei de religião. Eu tentei apresentar para esse rapaz o Salvador. E graças a Deus ele entendeu isso. Está reconhecendo que ele precisa de um Salvador. Parabéns. O Jordão é feio, quente. Tem lama para chegar no Jordão. Mas tem palavra de confronto também. Há mais alguém aqui no nosso meio? Pastor, eu estou afastada, eu não sou crente. Eu quero me tornar discípulo de Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E na verdade é Ele que nos aceita, né? Bem-vinda. Quem nos aceita é Ele. Porque os devedores aqui somos nós. Bem-vindas a Jesus, viu? Deus abençoe.
Mais alguém necessitando de um Salvador? De um justificador? Tem mais alguém? Cadê a pessoa que trouxe esse moço aqui? Quem foi que trouxe ele? Primeira vez, está aí não? Foi você? Fica aqui com ele. Está vendo como se a gente fizer alguma coisa Deus completa? Às vezes a gente não tem coragem de convidar por uma série de coisas. E Deus fez a obra. Parabéns, viu? Por ter ido buscar essa alma preciosa. Mais alguém? Toda alma é preciosa. Tem umas que são mais difíceis de ser arrancadas. Algo mais alguém? Não? Preciso terminar, hein? Se fosse você, eu tomava logo a tua decisão hoje. Aproveitava que eu não te ofereci uma religião. Eu abraçava na mão do Salvador. Venha, minha filha. Deus abençoe. Bem-vinda. Amém. Bem-vinda. Ela disse assim: hoje ele me pegou. Deixa ele pegar vocês. Não tem preço não, irmãos. Mais alguém? Rompa. Rompa. Com preconceito. Rompa com coisas que estão te segurando. Se o teu coração está dizendo vai, vem. Independente de qualquer coisa, vem. Entrega a tua vida. Você precisa de um Salvador. Entrega a tua vida. A Ele a glória, a Ele a glória. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Bem-vindo. Jesus te ama. Marquinho te chamou e você veio. Amém. Viu, Marquinhos, como é que vale a pena a gente investir o tempo em alguém? Porque às vezes está embriagado e a gente diz assim: ah, mas está bêbado. Se a gente olhar para a capa, não enxerga a alma. Se a gente olhar pelo cheiro, não enxerga a essência, a alma. Há mais alguém? Você sabe o que está acontecendo aqui no altar ou você não tem consciência? Isso aqui é o preço do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Eu não sei se você tem noção dessa trajetória, daí para cá. Não sei se você tem. As correntes que segura para dizer não vai, não precisa, para quê? As interrogações, para quê? E as pessoas, e a tua família, e o que você aprendeu, e uma luta se trava, o Espírito batendo na porta dizendo: é necessário, ninguém quer te enganar, é tua eternidade. Não brinca com ela, se decide enquanto você vive. Enquanto houver fôlego, é Deus te dando uma chance, dizendo: abraça o sacrifício. Só o sacrifício pode te perdoar teu pecado, não são as obras. Gente boa na terra tem muito melhor do que você, mas não é pelas obras, diz a Bíblia. É a graça. Deus decidiu te salvar e só depende de você aceitar. Eu sei que não é fácil, mas se há um conflito dentro da tua alma agora, se decida, porque se você se decide, nem o diabo pode mais te segurar aí. Ele não pode. Porque tudo que ele quer é que você não consiga enxergar isso. E receba o mesmo destino que ele.
Mas você é filho. Você é a criação mais perfeita. Deus ama a sua criação. Deus não ama o homem caído. Deus não ama o pecador. Deus ama a obra da sua criação. E para isso Ele entregou Jesus. O inferno é para Satanás e seus demônios. E para aqueles que não quiserem o sacrifício. Eu não quero te amedrontar. Eu quero dizer para você essa verdade porque é verdade. Não há mais ninguém, nem afastado, que quer voltar. O afastado então nessa hora é um conflito terrível, porque ele sabe, tudo que ele não tem é força. O não crente, às vezes, como eu, muitas das vezes, para que eu aceitar Jesus? Já aceitei. Desde que eu nasci, desde o meu batismo, eu era pequeno, não sabia de nada. Hoje eu tenho consciência. Diz que eu não troco de religião. Eu deixo uma religião e me agarro com um Salvador. Que crime é nisso? Não é substituição, porque para substituir teria que ser alguma coisa equivalente a Ele. E nada é equivalente a Ele. Religião nenhuma se compara a Ele. Ninguém mais. Eu desconfio que tem algumas pessoas em conflito. Porque eu sei do horário, tem algumas coisas para fazer e eu não consigo terminar. Bem-vindo. Bem-vindo, meu filho. Deus te abençoe. O saber e o conhecer de Deus. Sabe o que tem acontecido nos nossos últimos dias? Diminui mais aí, André. Os apelos estão sumindo da igreja. Porque quando você sobe aqui, você sabe que você está assumindo uma aliança, um compromisso. Quando o apelo some da igreja, eu viro só um frequentador, ninguém sabe quem eu sou, eu frequento. Nós entendemos. Então, se o apelo sai, as pessoas viram frequentadores da igreja, elas não assumem uma aliança, um compromisso. E eu lamento isso. Eu lamento. O apelo é tão importante que há essa coisa na gente. Ah, mas a pessoa fica exposta. Jesus falou que aquele que não confessar diante dos homens, ele também não confessaria diante do Pai. Eu não estou fazendo um crime. Pelo contrário, pelos meus pecados eu fui um criminoso espiritual. Eu não estou me expondo, eu estou assumindo que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma aliança. Eu não me envergonho de usar uma aliança de casado no dedo. E quem vê a aliança de casado sabe que eu tenho uma esposa. Eu não tenho vergonha de dizer eu sou crente, subir um altar e aceitar Jesus. Dizer eu tenho dono, eu tenho um Salvador. Eu não estou me expondo, eu estou assumindo um compromisso. Mais alguém? Não? Amém. Acho que era só esse moço mesmo, viu? De repente você pode me surpreender ainda. Engraçado que eu olhava para ele e eu sentia mesmo que Deus estava esmagando ele. Eu não sabia se ele era crente ou não. Levante a mão para o céu direito assim. Vocês vão fazer uma confissão comigo, viu? Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por me aceitar, mesmo com todas as minhas falhas. Diga: perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Espírito Santo, sozinho vai ser difícil, preciso muito da tua ajuda, vem morar em mim,
Em nome de Jesus. Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam tudo para trás. Tudo se fez. Tudo se faz novo. Recebam a alegria e a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Olhem para mim. Eu não preciso dizer que vai ser difícil, né? Estar de pé é difícil. Viver é um desafio. Cada dia é um leão e às vezes um urso de quebra. Lutar contra a gente mesmo é difícil. Nossas vontades, nossos deleites é difícil. Mas a graça, foi o que Jesus disse para Paulo. A minha graça, Paulo, te basta. É só você refletir que você não merecia e eu, mesmo assim, te amei. É só você refletir que você ia para o inferno e eu resolvi te salvar. Isso não te basta? Isso vai te fortalecer a não andar caído. Quando você refletir o que é a graça, a minha graça, você vai descobrir que não foi você que escolheu a mim, foi eu que te escolhi. Dele é o querer e o efetuar. Não são vocês que estão aceitando a Jesus. É Ele que pegou um monte de gente, parecia uns cacos igual a mim, sacudiu a poeira, não se importou com a opinião pública e disse: é meu. Eu quero a obra linda da minha criação, eu quero. Vocês receberam uma nova família hoje. Nem a morte pode mais nos separar. Virem-se para lá, ó. Olha eles lá. Amém.